Hoje a gente vai mergulhar num relato pessoal fascinante. A história de um espírito, a Patrícia, e como foi a sua primeira jornada de volta para a Terra para visitar a família depois de partir. E é essa pergunta que vai guiar a gente. Mais do que só contar uma história, a gente vai tentar entender, pelos olhos da Patrícia, como é essa experiência de cruzar a fronteira entre os mundos. E olha só, a própria Patrícia já nos dá o ponto de partida. Nas palavras dela, a gente sente a emoção, a expectativa, uma coisa tão humana no meio disso tudo, a alegria pura e simples de poder rever quem amava. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. Antes de qualquer viagem, né, tem uma preparação. E quando a viagem é entre dimensões, as instruções são mais importantes ainda. A avó da Patrícia, que a recebeu lá na colônia espiritual, que é tipo uma comunidade para onde os espíritos vão, deu uns conselhos bem práticos. Repara que o foco todo aqui é proteger o equilíbrio emocional de todo mundo. Manter a alegria, por exemplo, não era só um desejo. Era um jeito de manter a vibração elevada, para garantir uma visita segura. Mas ó, essa não é uma viagem que qualquer um pode fazer e pronto. O relato deixa bem claro que existem critérios, quase umas regras de trânsito entre os mundos, que definem quem está realmente pronto para essa visita tão especial. E aí vem a pergunta que muita gente deve estar se fazendo. Ué, mas todo mundo pode fazer isso? E a resposta, segundo a história da Patrícia, é um não bem claro. Parece que a permissão depende de um preparo e de um entendimento muito grande, tanto de quem partiu quanto de quem ficou aqui. Agora, o que é mais interessante aqui são as condições. A visita não é um direito, sabe? É mais um privilégio, que depende de estabilidade emocional e espiritual. O espírito precisa estar ciente da sua nova condição e a família aqui na Terra precisa estar num estado de aceitação, sem aquele desespero que poderia energeticamente criar uma conexão que não seria boa para ninguém. Com a permissão na mão, a jornada começa. E os detalhes de como a Patrícia saiu da colônia espiritual dela para vir para a Terra são, no mínimo, intrigantes. O processo todo é descrito de um jeito surpreendentemente organizado. Não é uma coisa aleatória. A gente vê aqui portões, uma espécie de tecnologia espiritual para medir vibrações e, por fim, um jeito de viajar bem específico, a volitação ou voo espiritual, que foi como ela percorreu a distância quase que instantaneamente. E é esse ponto que explica brilhantemente por que esses lugares não são detectados por nós. A proteção não é física, não é um muro de tijolos, mas sim vibracional. Nem espíritos com vibrações mais baixas, nem naves físicas como aviões poderiam perceber ou atravessar, porque simplesmente não estão na mesma sintonia de energia. Agora a gente chega no coração emocional da história, o momento em que a Patrícia finalmente chega em casa e encontra a família dela, mas como uma presença que ninguém podia ver ou sentir. Fui pegar nas mãos de mamãe. As minhas atravessaram as dela. Nossa, essa frase é de uma força imensa. Ela captura toda a doçura e, ao mesmo tempo, a dor daquele momento. Estar ali, tão perto, transbordando de amor, mas sem a capacidade do toque físico. Então, o ponto crucial é este, uma verdade profunda sobre essa experiência. A barreira que a separa da mãe não é mais a distância física, que ela cruzou num instante. A barreira agora é a própria natureza da matéria. É uma realidade agridoce e muito profunda para qualquer espírito que faz essa visita. Mesmo sem o toque, ela começou o que a gente pode chamar de um tour de amor. Visitou cada um, sentindo a conexão, enviando seu carinho em pensamento. E no meio disso tudo, ela também estava aprendendo a navegar nessa nova realidade, descobrindo habilidades como a de atravessar paredes, que, segundo ela, era tão simples quanto pensar e fazer. Tá, mas como superar a barreira da comunicação? Como fazer a família saber que ela estava ali e que estava bem? A Patrícia encontrou uma ponte entre os dois mundos. E o jeito que ela achou para se comunicar foi através da psicografia. Pensa que é tipo uma transmissão de pensamento, sabe? O espírito foca numa ideia e uma pessoa com sensibilidade, o médium, age como uma antena, captando esses pensamentos e passando para o papel. E o processo, pelo que ela conta, foi bem direto. A Patrícia foi até a tia dela, a Vera, que já tinha essa sensibilidade. Ao se concentrar, os pensamentos dela foram captados e colocados no papel. Foi um bilhete simples de conforto e amor. A primeira prova concreta para a família de que ela continuava presente na vida deles. Vamos agora para a conclusão dessa jornada incrível e ver como essa experiência transformadora impactou a Patrícia e quais reflexões ela trouxe da visita. E aqui tem uma troca muito profunda. A Patrícia reflete: o tempo cura feridas, mas deixa cicatrizes.
E aí o guia dela responde com uma sabedoria imensa. Cicatrizes não doem. Isso mostra uma evolução na forma de entender a dor. A saudade deixa uma marca, sim, mas com o tempo, essa marca vira uma lembrança do amor, sem a dor aguda do começo. No fim das contas, a visita foi terapêutica para os dois lados. Para Patrícia, trouxe paz ao ver que a família, apesar da dor, estava seguindo em frente. E para a família, a mensagem recebida foi um bálsamo, uma confirmação de que o amor que os unia não tinha sido rompido pela morte. E a gente termina com essa reflexão. O relato da Patrícia, independentemente da crença de cada um, aponta para a força duradoura dos laços de afeto. Se o amor é a verdadeira ponte que conecta os mundos, talvez a forma como a gente cultiva ele aqui e agora seja o mais importante de tudo.